baby, 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 hola, baby, baby, baby. Ah! Seguinte, estamos aqui para mais um vídeo do Terrorizando e o último, graças a Deus, antes do nosso querido teaser de... Teaser não, antes do jogo Poppy Playtime capítulo 5! Mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Eu tô muito cedo, tá ligado? Eu vou acompanhar a live do terror do Zoando, tá ligado? Junto com os amigos meus, tá ligado? Então é o seguinte, mano, só cola, só deixa o like, só se inscreva-se porque o bagulho é louco. É a última fita, tá ligado? Que o Terrorizando, pela capa, tá falando que a Cat B é o PW. Então, pra mim não faz sentido, porque... Não sei porque a Cat B é o PW, tá ligado? Será que ele tava com, sei lá, com alguma doença terminal? Algo do tipo, ele ser transformado em experimento? Pode ser também, como aconteceu com o Thomas Clark. Mas é o seguinte... Muito bom, vamos ver aqui o vídeo com vocês, então deixa o like, se inscreva se esperando no vídeo novo, ativa aí as notificações, e é isso, bora. Agora eu tô preto. Partiu, bora então, nova fita de Poppy Playtime 5 mostra o protótipo. Então vai mostrar o protótipo transformando alguém em experimento, talvez, ou só vai mostrar ele perseguindo uma pessoa. Uma das duas coisas, acho que é difícil as duas coisas. Não é difícil não, né? Das duas coisas acontecer, tá ligado? Ele pode parecer matando alguém. Então é isso, bora pro vídeo. Tivemos a última atualização do RG de Poppy Playtime 5. Sim, o RG acabou, mas nós tivemos muitas novidades. Tivemos um vídeo que simplesmente é um dos vídeos mais assustadores, mais tenebrosos que a gente já teve de Poppy Playtime. Caraca. Inclusive aparece o protótipo nesse vídeo, além de uma revelação absurda nesse próprio vídeo e também uma data misteriosa que muita gente está acreditando que é a data do último trailer de Poppy Playtime 5. Se bater tudo, provavelmente é a data do teaser. Do trailer de Poppy Playtime, tá? O trailer de gameplay. O trailer de lançamento de gameplay que vai acontecer na semana que vem. Eu fiz tudo isso em live com a galera, tentando descobrir as coisas, achando respostas, códigos, foi muito divertido, muito legal, tá? Inclusive eu reagi ao vídeo em live, eu vou mostrar pra vocês, mas antes quero dizer como tudo começou, tá? As coisas começaram mais ou menos umas 3 da tarde, quando a Sim Reason, aquela detetive, apareceu mais uma vez no chat mandando um arquivo pra gente. Um arquivo esse chamado salvation.7z, ou seja, era um arquivo chamado Salvation que estava zipado. Tá? E esse arquivo tem uma senha, tá? E aí começou uma busca pra gente... Será que não é aquela senha lá que apareceu no vídeo passado? Que tinha uma senha lá, não sei se eu não lembro muito. Essa parte eu não lembro muito. Descobrir essa senha. Curiosamente, a própria CN Reason começou a mandar alguns fragmentos de uma imagem completa para várias pessoas que estavam no chat naquele momento, tá? Eram só fragmentos, então a gente tinha que publicar cada fragmento que a gente recebeu e tentar montar a imagem completa. E essa imagem completa demorou bastante para sair, para ser bem honesto, tá? E ela tem vários números, como se fossem números arrancados de revista ou coisas do tipo, cenas, tá? E uma data, 1831. Tá. Só que o que mais chama atenção nessa imagem é que a gente tem ao centro uma frase que está escrito: By the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dew, yellow eye of the creature open. Ou seja, isso aqui em tradução literal seria algo como: pelo brilho da luz semi-extinguida, eu vi de forma opaca o olho amarelo da criatura se abrindo. Essa frase é muito importante. O olho amarelo dá pra entender que é o 1006, tá ligado? Porque... Eu vou falar porque ninguém tá vendo o trailer de gameplay. No final do trailer, nós temos, né? Nós temos o protótipo quebrando o espelho e aparece um olho amarelo, dando a entender que é o olho do protótipo. Então, sim, pode indicar o protótipo, tá ligado? Tô cansando porque tem um monte de bolinha aqui, tá me irritando pra caramba, tá? Impactante e realmente bem misteriosa, só que na verdade por conta do ano e dessa frase específica, você joga isso no Google e você vai descobrir que é sobre um livro de 1831, que é o livro de Frankenstein. O livro do Frankenstein de 1831 foi escrito por uma pessoa chamada Mary Shelley, tá? E ela tinha vários poemas, várias coisas misteriosas que eram escritas assim, e muita gente já deduziu
principalmente porque os outros RGs também foram assim, que o nosso password estaria, tá, dentro desse livro de alguma forma, ou seria algo que ela escreveu. E esses números estranhos aí que parecem ter sido arrancados de páginas e tudo mais, pareciam ser dicas para isso, tá? Tipo o número de páginas ou a página que se encontra isso e tudo mais. Só que, na verdade, essa frase que estava escrito do olho amarelo que se abria tá no capítulo 5 do Frankenstein. Utilizando esses números e a referência como base do livro do Frankenstein, capítulo 5, onde está essa frase aqui, em 1831, as pessoas conseguiram, através de decodificação cipher, que é um tipo de decodificação, chegar ao seguinte resultado: Why fear the infinite? Why fear the infinite, que seria algo do tipo, por que temer o infinito? Também é uma expressão utilizada no livro do Frankenstein, tá? Que eles utilizam justamente para citar a ideia da criação do Frankenstein, tá? E tirando esse why, na verdade, a palavra é fear the infinity, que é o que está no livro, mas adicionando esse why, que seria por que ter medo do infinito, nós chegamos à resolução, chegamos à senha, que era why fear the infinity. Entretanto, nesse meio tempo, a Sim Reason estava tentando ajudar a gente o tempo todo, tá? Mandando algumas dicas, porque ela também não sabia a senha, queria a ajuda da nossa, né? Afinal, ela é uma detetive que estava contando com a nossa ajuda, até que o perfil Playtime Company começou a falar, depois de anos, ali no Discord, tá? E começou a discutir com a Sim Reason, chegando a falar: você tá fazendo isso aí, mas você tá indo contra nós, indicando que a Sim Reason de fato era uma funcionária, né? E isso era o que ela queria saber desde o princípio. Ela queria saber quem que tava no comando da Playtime Company. Foi no primeiro momento do RG, foi a primeira pergunta que ela fez, tá? E eles Foi o vídeo do Core. Então, a nossa querida Riazon é uma detetive. Começaram a discutir, debater ali, até que a Playtime Company fez um post dizendo que ela estava banida, né? Alterando coisas no computador, dizendo que ela estava banida. Logo depois disso, a Sim Reason interrompeu o que ela estava fazendo e falou: gente, pera aí rapidinho que tem alguém batendo na minha porta. E aí, depois disso, ela nunca mais foi vista, dando a entender, né, que descobriram o que ela estava fazendo, ajudando a gente a encontrar respostas, e aí ela foi pega por alguém, a Playtime conseguiu, né, e saber onde ela estava e capturou a Sim Reason. Então dá pra entender que todos os detetives que investigam, que descobrem algo, são calados e somem misteriosamente, como aconteceu com essa detetive. Legal que teve essa historinha paralela dentro do ARG, tá? Mas voltando, agora nós temos mais uma vez a senha, que é Why Fear the Infinite, e aí a gente consegue abrir o nosso arquivo que não tem nenhum tipo de extensão. E logo que a gente abre em blocos de texto, a gente vê que tem um bocado de coisa escrita. Isso aconteceu no último RG também, tá? E tem o PNG logo ali em cima. Transformando em PNG, a gente chega até essa imagem aí, tá? Que é do laboratório, todo destruído, toda arrebentada, imagem toda e por aí vai. Só né? que ali na parte preta, se a gente clarear a imagem e fizer assim com ela, né, der uma estreitada, a gente vai ver que tem várias letras ali, que na verdade essas letras são um link do YouTube. E é... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É muita informação pra minha cabeça, cara. Como que os caras conseguem achar uns troços desse, mano? Os caras têm olho de águia. Esse link do YouTube que a gente tem o nosso novo vídeo. Vou mostrar pra vocês agora a minha reação ao vivo, tá? Isso foi em live, logo depois a minha análise ainda em live, e depois tem mais teorias e mais coisas pra adicionar que aconteceu depois disso, porque o RG não terminou aí, beleza? Então se liga, olha a minha reação, olha a minha análise, e depois fica no vídeo porque vai ter mais explicações, mais teorias e o final do nosso RG. Vamos 18 de 8 de 1995, 10 dias depois da Hora da Alegria, vamos ouvir a fita restrita chamada Salvation, Salvação. 18 de 8 de 1995, 10 dias depois da Hora da Alegria, vamos ouvir a fita restrita chamada Salvation, Salvação. Vamos ver. São as fitas do laboratório, as câmeras de segurança do laboratório, né? Uhum. Tem muita cara. Tá. Oh! Quem tá com a câmera? Isso é um funcionário que sobreviveu? Vamos supor que é o PW. Sobreviveu? Por causa da thumb. É a Jessica! É a Jéssica. Tá procurando o Preston? Tá. Meu Deus! É a Jéssica. Então ela sobreviveu e o PW... Meu Deus! Não. Oh! Olha um Bron partido ao meio!
Um Bron, mano. Não é o Que original, né? isso? Não é o original. Eu acho que é a Jessica Newman fugindo, procurando o Preston. Das últimas fitas restritas que a gente teve. Ah, isso é cena, screenshot de gameplay. A gente viu isso aqui. Esse local. A gente viu esse local. Que são as celas dos experimentos. Olha os olhos! Eu vi os olhos grandes! Quem que é? O Catnap? Eu vi o Tony Cara, ali na porta. Tem alguém seguindo ela. Ó o barulho. Calma. Meu Deus. Eu acho que é a Jéssica, cara. Ai! Susto! Ah, pegaram ela. Pegaram ela. Meu Deus! Quem tá correndo atrás dela? Quem tá atrás dela faz muito barulho. Não é o Meu Catnap, Deus! velho. É sangue jogado. Ah, ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Nossa. Ah, é o protótipo! Ah, é o protótipo! O olho dele. É o protótipo, ele tem um olho só. Ai, Ela pedindo desculpa. Isso é engraçado. Você é a segunda pessoa que eu acho hoje. caraca. Então ela achou o PW. Ele achou o Preston. Isso. Meu Deus! Caraca. Olha a mão! Do protótipo, vai matar ela! Matou. Oh! Meu Deus! Meu Deus do céu, cara. Mano. Ele achou o PW, provavelmente matou o PW e matou a Jéssica. Mano, o protótipo é bizarro demais, tio. O protótipo é horrível. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, vamos raciocinar. Vamos ter calma, vamos ter calma. Será que... Tá, uma mesa. É uma perna? Isso aí? Acho que é uma perna. Sei lá, mano, quem que é. Sei lá, parece... Ele pegou o Preston! Pegou o Preston mesmo, cara. Protótipo. Agora eu posso... Oh! Ah, essa aqui devia estar viva! A Jessica Newman foi transformada no Cat Bee! Essa fita aqui é... Calma aí. O Teorizando vai voltar aqui. Simplesmente o protótipo pegou a Jéssica e transformou ela em experimento. Ou pode ser o PW. Ele matou a Jéssica. Então, aquele corpo que tá em cima da mesa é o da Jéssica. E quem é a Cat Bee é o PW. Pode ser isso também. Cara, que fita bizarra! Pelo amor de Deus. Ela se passa exatamente logo após a última fita restrita que a gente teve, onde a Jessica Newman e o Preston Willard, eles foram encontrados pelo Hugwug e saíram correndo. A gente sabe que o Preston Willard ele foi pego por alguém que tinha uma mão peluda, né? Inclusive com os dedos separados que a gente tinha visto na última fita. Mas aparentemente parece que ele foi encontrado pelo protótipo também. Agora nós estamos vendo o que aconteceu com a Jessica Newman, tá? Que é aquela que defendia a fábrica a todo custo. O PW, ele fazia os experimentos, né, mas ele era meio contra isso, ele já estava querendo sair disso, inclusive tinha pedido demissão da fábrica, mas acabou revertendo essa decisão, provavelmente convencido por alguém a ficar, como a gente tinha visto na última fita. E aqui a gente vê ela correndo, né, ou melhor, ela tá andando, ela tá escondida pela fábrica, porque eles descobriram qual era o esconderijo deles, justamente porque eles começaram a gritar. O PW disse pra Jessica, olha, eu acabei ajudando eles a se libertarem, eu não esperava que eles fossem fazer isso e tudo mais, isso foi um erro, eu não achei que eles iam machucar a gente e tal, e a Jessica, pela primeira vez, ela perde a compostura e ela começa a gritar com
o PW falando, pô, você não imaginou que eles iam fazer isso? Você não achou que eles iam machucar a gente e tal? E aí, com esses gritos, o Hugwug encontra eles. O Preston, ele corre, a gente sabe o que acontece com ele, né? Ele é pego por aquela mão peluda. E a Jessica Newman, a gente tá vendo aqui agora, ela toda assustada, procurando o Preston. Ela fala na fita, né? Ai, Preston, cadê você? E tudo mais, procurando elas. E, inclusive, né? Falando bem baixinho. Aí, essa ideia que a gente tem de que eles se separaram e saíram correndo, mostra pra gente ela filmando alguns locais. Eu não sei por que ela estaria filmando esses locais, tá? Mas mostra um pouco do que aconteceu com a Hora da Alegria. A gente percebe que tem muito sangue, mas não tem nenhum corpo. Não tem nenhum corpo, né? Que a gente vê assim, que o lugar tá abandonado, mas os corpos dos funcionários foram levados já pro subterrâneo, então eles fizeram isso muito mais rápido do que a gente imaginava. O que a gente vê é alguns corpos de alguns experimentos. Esses experimentos menores aqui, a gente não sabe se eles tiveram alguma coisa a ver na batalha da Hora da Alegria ou qualquer coisa do tipo, mas certamente os humanos tentaram se defender, né? Enquanto os... Provavelmente se defenderam 2 experimentos menores, porque se defender de um Hugwug da vida, de uma Mom Long Legs, de um Catnap é bem difícil. Principalmente do protótipo. Experimentos atacavam eles. Aqui a gente vê um Brom partido ao meio, tá? De uma cena bem grotesca, bem... chocante, um Brom pequeno. E vamos lembrar que esse aqui pode ter sido o Thomas Clark, sim. Eu vejo que a garganta dele tá aberta aqui, tá? E o Thomas Clark, quando virou Brom, ele foi atacado, ele foi machucado. Então, sim, esse pode ser o Thomas Clark que foi transformado em Brom. Então, o Thomas Clark, ó, se for ele, não, foi de F. Afinal, na fita restrita do Brom, a gente sabe que ele foi atacado pelos experimentos, porque sabiam quem era o Thomas Clark, sabiam que era um funcionário, né? Então isso mostra pra gente que, de fato, eles foram atacados. Então, temos essa ideia de que talvez eles tenham atacado os experimentos que eles sabiam que eram funcionários, isso é uma possibilidade, e a gente vê no final, né, que é bem possível que a Jessica Newman tenha sido transformada em um Cat-Bee, mas a gente vai chegar até lá, nessa ideia, e a gente vê no final, né, que é bem possível que a Jessica Newman tenha sido transformada em um Cat-Bee, mas a gente vai chegar até lá, nessa ideia aqui, beleza? Então, essas cenas que a gente tá vendo aqui dela andando por vários locais do laboratório, dá a entender que ela estava indo em direção à saída, fugindo do laboratório. O que significa que esse ambiente aqui, que inclusive a gente vê em alguns screenshots que foram liberados na Steam, implicam na gente que isso aqui seria a parte perto da saída do laboratório, ou seja, a gente deve começar o jogo mais perto dessa parte aqui, beleza? E isso é interessante porque significa que eles sabiam onde que era a saída, sabiam como sair, mas estavam sendo seguidos o tempo todo. E nesse momento aqui, a própria... Eles viram... Isso aqui são celas, tá? De transporte dos experimentos, ao que dá a entender, tá? A gente vê que tem umas grades aqui, dando a entender que eles pegavam os experimentos e transportavam por esses locais. O mais interessante de tudo é que a todo momento a Jessica está ouvindo alguma coisa, está ouvindo passos, está ouvindo alguma coisa se aproximando. E na verdade a gente vê que o 1006 que está... Cara, pra vocês terem uma ideia, olha como que tá o 1006. Cara, não parece o 1006 assim de primeira, porque ele tem o olho amarelo. Só que pode ser o 1006 também, mas tá ligado? Me lembra muito o Catnap. Tem até um gato ali, mas lembra muito o Catnap. Então você fica miando, gente, porque acabou a ração. Eu não estou maltratando os animais. Tá bom? Ele tá até... Esse cachorro quase pegou ele. Pegaram, né? Quase mataram ele. Mas é o seguinte. Catnap. Olhando pra ela o tempo todo. Então isso aqui, ó... Ah, e tá assim a câmera porque eu tive que sair. Então eu parei de gravar. Fui sair pra minha aula. Saí umas 3h30, tá ligado? 3h30 eu já tava lá. A aula era 4h30. Eu tava indo, voltando. Aí eu ia vou fazer a aula 3h30 mesmo. Combinei com o meu professor aí. Sim, infelizmente, começou a chover, eu fiquei lá esperando. É isso que aconteceu. Eu estava aqui antes, tá? Se a gente voltar um pouco, quando ela chega aqui nesse local, a gente vê que, ó... Peraí. Quando ela passa o olho, tá? A gente não tem esses olhos enxergando ela daqui. Olha quando ela entra. Ela vai entrar no local, beleza? E não tem esses olhos. Você viu que ela passou rapidinho e não tinha esses olhos? Quando ela olha de novo, tem uns olhos observando ela. Na screenshot que a gente viu da gameplay, também não tem esses olhos. O interessante, né, é que esses olhos estão observando a Jessica o tempo todo. E o que dá a entender... Porque faz muito sentido ser o Catnap. Tá ligado? O Catnap junto com o 1006.
Porque o 1006, ele faz. Vimos quando ele tava perseguindo a mulher, a Jéssica, ele fez muito barulho. O Catnap é aquele modo silencioso. Ele não faz barulho, ele só te observa. Como eu sei disso? Próprio ele tá no capítulo 3, quando nós estamos sendo possuídos pelo gás de papoula, nós vimos o Catnap. E ele faz assim, pá, quando o telefone, falar. Aí você precisa sair daí, alguma coisa assim, aí nós vira e tá lá o Catnap. Ele aparece silenciosamente, tá ligado? Ele não faz barulho, tá ligado? Ele simplesmente consegue entrar na nossa mente, tá ligado? Pique o 1006, só que o 1006 é um pouco mais forte nisso. O Catnap, o capítulo 3 em si é um terror psicológico porque nós se sente observado. É que o protótipo ele transforma a Jessica no experimento. Tá vendo esses olhos aqui? Bizarro! Que lembra muito os olhos do Catnap. Cara, lembra muito os olhos do Catnap, tá? Mas quem persegue ela, quem acha ela, é o 1006. Então isso aqui podem ser os olhos do 1006? Não sei. E aqui a gente tem... Pode ser. As palavras do fraco. E aqui ela já tá fugindo, né? Ela tem esse será que as escuro palavras aqui. do fraco serve a um tal cientista que se voltou contra o protótipo? Vamos supor, o PW participou da Hora da Alegria, só que ele tava querendo sair, e ele até pediu demissão, mas alguém falou pra ele ficar, e ele continuou, meio que forçadamente, tá ligado? Mesmo que ele foi forçado aí a participar dos bagulho, falou, não, você não vai se mandar embora, fique com a gente, não sei o que, por algum motivo que nós não sabemos ainda. Lá, os olhos de novo, tá vendo? Perseguindo ela, olhando pra ela. Isso e a gente tem mais coisas, inclusive, né? Tem os números 3, 15 e 13 que foram mostrados ao final do RG aqui pra gente. E mais uma vez ela fugindo desses olhos que estão observando elas. Mais uma vez, tá? Esses olhos lembram muito, mas muito o Catnap. A gente não teve uma demonstração maior de nenhum outro experimento aqui, tirando Cat B, mas a Cat B ali, pelo jeito, ela tá com aquele olhar assustado, mas a gente vai chegar... Se vocês percebem, não é a Cat B, só é a cabeça. Porque parece que tem outras partes que não são do brinquedo Cat B. Que são outros, tá ligado? Misturados. Tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Que loucura, velho. Lá, e aqui ela escutando barulhos o tempo todo atrás dela, né? Dando a entender que sim, elas estão o tempo todo sendo observados, né? Mas a Jessica Newman, ela tem um papel aqui dentro da fábrica importantíssimo e muito mais assustador, porque ela sofreu aquela lavagem cerebral de que tudo que eles faziam era pro bem maior. É esse tipo de frase, o que a gente está fazendo é pro bem maior, nós estamos fazendo alguma coisa que vai ajudar todo mundo e tal, né? É uma coisa que a gente vê que a Stella Graber repete, embora ela acredite que ela esteja errada e tudo mais, é como se os funcionários eles repetissem esse mantra, é para um bem maior, para se convencerem de que eles estão fazendo essas coisas horríveis com as crianças por um bem maior. Nesse momento aqui, que aparece esse clarão e essa luz, a gente tem um som ensurdecedor e a gente vê que é o 1006, tá? Pelo jeito, o 1006 começa a perseguir ela aqui nesse momento, disse que encontrou o Preston, tem um número aqui. Esse número foi 15. 15. Tem o número 15 aqui que surgiu. Ou seja, o RG ainda continua, tá? O RG ainda continua. Então, ela começa a fugir do 1006 nesse momento aqui, correndo, né? Aqui ela já tá correndo mesmo, o 1006 tá atrás dela e a gente vê que ele tá brincando mais com ela do que qualquer coisa, né? Ela vê que tem alguns lugares que parecem barricados ou trancados, ela segue por esse caminho. Vale ressaltar, no último vídeo eles fizeram um mapa, né, pra tentar fugir, tentar descobrir um local pra tentar fugir. Não sei por que ela está segurando uma câmera, mas dá a entender que ela tá segurando uma câmera, ela está indo pro... Ixi, não vai dar pra ler isso aqui não. Vai por um caminho aqui que eu não sei... Ah não, dá sim, ó. Aquarium. Tá escrito Aquarium aqui, Prep Rooms. Então, o aquário seria um local de preparação. Então tem um... Mas tem um outro lugar também, um aquário, como terrorizante, um lugar de preparação. Será que não vai chegar aí nesse aquário? Será que não vai chegar a entrar, a olhar pra ver se tem o documento, se esconder, provavelmente? Quartos de preparação, provavelmente, dos experimentos, que eram chamados de aquários, né? Então deixavam eles nesses aquários antes de fazer qualquer coisa. Cara, que bizarro, tá? E aqui ela tenta fugir, essa câmera dá a entender... Olha, ela escorrega num sangue, cara. Putz, grila. Nossa, opa, teve um 16 ali. 18, acho. Teve 18, um 16, estão vendo? Número 16 aqui. Né? Beleza. 16. No segundo 48 tem um número 8, vamos ver aqui. Será que eu não vi?
Tem. Tem mesmo, tem um 8 aqui. Então a gente já teve 8, 15, 16. Se alguém ver mais números, fala pra gente que eu quero saber, tá? Aqui a gente teve um número 16, né? Cara, que bizarro. Dá a entender que ela tá com uma câmera, balançando essa câmera, e não que a câmera está no corpo dela, né? Esse 16 foi bem nítido, né? Só que a gente tem que ver aos 25 assim. Tem número 5 e 4? Em que momento? Se vocês estiverem vendo aí esses números, fala pra mim o momento do vídeo que a gente pega. Porque por enquanto a gente achou 8, 15, 16. Ao final tem 3, 15 e 16, né? Não, 13 e 15. Olha só, velho. E aí é o momento em que ela encontra o protótipo, né? A gente vê um pouco mais de detalhes dele aqui. Nesse momento aqui tem uma coisa interessante. Lembra que eu cheguei a mencionar que por onde o 1006 anda, ele faz esse buraco no chão, né? Uhum. Cara, o 1006 é grande, hein? Meu Deus do céu, o 1006 é gigantesco, cara. A gente só vê a parte de baixo dele, né? Não consegue ver a parte de cima. E aí a gente vê um olho só. Isso que eu achei curioso. Tá? Não parece ser só um olho aqui, uma luz iluminando somente? E aí ela conversa com ele, né, falando que já pegou o PW. Ah! Falou que pegou o PW. Nossa, isso pode significar que o PW é aquela Cat Bee que a gente vê ao final. Pode ser também. Não faz Foi o que sentido. eu disse no vídeo, que pode ser o Cat Bee, que pode ser o PW. E o corpo, realmente, aquilo lá parece muito uma perna. Aquela perna que está lá pode ser de quem? Da Jéssica, jogada em cima do balcão. E o que ele colocou em cima da mesa foi o Cat Bee, que é claro que é o Cat Bee, só que todo misturado com os outros experimentos, com os outros brinquedos. Então aquele lá pode ser o PW. Porque ele fala que pegou o PW e tudo mais. Ah, ele diz aqui é o segundo que eu encontro nesse momento e tudo mais. Entendeu? Então pode ser que o PW seja aquela Cat Bee que a gente viu. E isso aqui parece ser um olho somente, tá? Nossa. Olha só, todo lugar que ele anda, ele deixa essas marcas aqui. Isso pode ser uma dica no capítulo de onde a gente vê essas marcas aqui. Se nós ver aquela marca no chão, pô, o 1006 já passou por aqui. Será que nós temos que prosseguir? Ou será que nós vamos pro caminho onde está a marca no chão para chegarmos até o 1006 para não colocar aquela braba ideia? Entendeu? Tomar um chazinho com ele. Essa pegada aqui não é dela, né? Foi uma pegada que tá indo e não vindo. É uma pegada pra lá, ela escorregou pra esse lado. Não é? Ela tá mexendo com a câmera aqui, tem uma marca de mão de sangue aqui. Nossa, velho. Mano, simplesmente eu acho que muitas pessoas já tentaram fugir do 1006. Muita gente tentou enfrentar o 1006 e não deu certo, como tá no trailer de gameplay, tá ligado? Mano, tá muito bizarro, mano. Tá muito bizarro. Esse capítulo tá muito assustador, velho. E nem começou ainda. Que bizarro. Eu ouvi um barulho de notificação, vocês ouviram aí também? Enquanto isso, ela falando, né? É o momento de você... 19. Você vai queimar, tem uns cabos aqui gigantescos, que eu não sei se isso aqui faz parte do protótipo, eu acho que não. Não, deve Beleza? ser uma fiação. Se pá. 1:41 tem um número. Vamos ver. 41, vamos ver. Não tô vendo o número aqui. Me Opa. digam onde. Eu acho que eu vi aqui, mano. Aqui, ó. Um número, cadê? Não, aqui, ó. Ali, Tem o número ó, 5 aqui embaixo do protótipo, realmente. Tem o número embaixo do protótipo. No 20 tem um canto direito da tela. 20. Vamos ver. Vamos dar uma olhada, mano. Vamos lá. Então tem 5. 20 no canto direito seria aqui, né? Pode estar aqui em cima de mim também. Tem o número 4 aqui mesmo. Então Tá vendo o número 4? Caramba, são muitos números, velho. Meu Deus do céu. Nisso, tá? Você me falando. Os caras são muito pique em achar número, velho. Isso é louco. Caraca, velho. Muito bizarro. Tá muito bizarro, velho. Cara, o que esse capítulo vai ser bom, mano, não tá escrito. Não tá escrito. Depois do jogo de Pop Playtime, talvez lá pro dia 20, 21, eu vou preparar um vídeo falando o que eu achei de Pop Playtime. É claro que vai ter spoilers, então, se você não assistiu o jogo, eu vou tentar dar o menos spoiler possível, tá? Aí no segundo vídeo, eu dou os spoilers, beleza? Então eu vou fazer isso. Primeiro vídeo sem spoiler, falo o que eu achei. E segundo, pra falar como que foi a dinâmica. Ou eu faço todo o mesmo vídeo, tá ligado? Se pá, eu faço isso. Muito bizarro. Então, se ele
Se o PW virou aquela Cat Bee, que é o que dá a entender, realmente, parece que ele virou aquela Cat Bee mesmo, significa que o protótipo tá transformando os funcionários em experimentos. E isso seria uma reviravolta e tanto. Seria uma reviravolta e tanto, como se a gente tivesse a ideia de que o protótipo está transformando eles em experimentos para eles provarem do próprio veneno. Faz bastante sentido isso aqui, né? Porque ele quer se vingar de todos que fizeram mal a ele. Porque ele sofreu tanto na mão dos cientistas, dos funcionários. Ele foi totalmente usado, como se fosse uma cobaia. E ele tá fazendo isso, cometendo isso em dobro ainda, tá ligado? 2 vezes pior do que eles fizeram com ele. Ela tenta fugir, né? Agora, por que o nome da fita é Salvation, né? Salvação? Será que na cabeça do protótipo transformar os funcionários em experimentos é uma salvação? E isso é um conceito muito interessante que a gente tem já de algumas fitas, de algumas teorias que a gente tem, induzindo a gente a pensar que, bom, então, se está sendo transformado em experimento, significa que você está tendo uma segunda chance na sua vida, né? Em um outro corpo. O próprio Thomas Clark, ele foi transformado em Brawn para fugir de uma doença terminal, indicando que sim, ele teria uma segunda chance. Só que foi escolha dele. Foi uma escolha dele nesse caso, né? Foi escolha dele virar o Brawn. E provavelmente ele morreu, porque nessa mesma vida tem um Brawn partido ao meio. E tem vocês perceberam, igual o Terrorizando falou, tem um machucado na garganta. A garganta dele está rasgada. Então o protótipo pode ter matado o Thomas Clark. Caraca, cara, olha os músculos aqui, a musculatura. Ele parece ter só um olho mesmo. Olha o braço dele onde é que tá, indicando que ele é muito grande. E aqui, ele fecha as garras, né? Muito parecido com o que ele fez com o Catnap pra matar a Jessica Newman, tá? Não sei se mata realmente, né? Ou se ele só pega ela e machuca ela. E a gente tem outra frase aparecendo aqui, né? Of a kind... Nossa, vou ter que anotar. Tá. Se a gente juntar com a outra lá atrás, são palavras de um fraco de um tipo que nós somos. Seria algo desse tipo. Então, se for de 2, faz sentido, porque completando com a outra, teria we are... são palavras dos fracos, de um tipo de fraco que nós 2 somos. Seria algo desse tipo. Se for isso, tá? Então, são palavras de um fraco. Quem seria? E se essas 2 pessoas? Protótipo e a gente? Eu não sei se o protótipo se denominaria fraco. Mas vamos ver. Do tipo que nós somos. Seria realmente algo desse tipo. E aqui a gente tem, né, a revelação. A gente tá num tipo de bancada aqui, né? Muito parecido com o que a gente viu ao final do capítulo 4. E aí o protótipo tá conversando com a Jessica Newman, né? E o que dá a entender aqui, a princípio eu tinha falado, nossa, a Jessica Newman virou um Cat Bee. Mas parece que não, né? Parece que não foi exatamente isso. É como se o Preston Willard foi pego antes, e pelo jeito foi mesmo, tá? Preston Willard foi pego antes. E, na verdade, quem a gente vê transformado em Cat Bee seria o próprio PW, né? Chega o protótipo aqui conversando com ela. Olha o tamanho da giromba disso aqui, cara, tá? E ele deixa uma Cat Bee aqui, tá? Essa Cat Bee, ela tá um pouco diferente, tá? O braço aqui tá com uma garra, mas olha a cara dessa Cat Bee. Que bizarro, cara. Nossa, e ele tá vivo, tá? Essa Cat Bee tá viva porque ela olha pro 1006. E aí tem a possibilidade, tá, desse Cat Bee aqui ser o próprio PW. Faz sentido, sim. Faz sentido a Cat Bee ser o PW. E aqui ao final a gente tem mais umas palavras, né, escritas aqui. Deixa eu ver o que tá escrito, porque na verdade é uma frase... Vejo você em breve, né? See you soon. E nós temos os números 3, 15 e 13. Não tô Bom, vendo. explicando algumas coisas importantes sobre esse final aqui que a gente teve desse vídeo, tanto a Jessica Newman quanto o PW foram pegos pelo protótipo, tá? Dá a entender, inclusive, que o protótipo, ele tem um olho só, que é quando a gente vê ele olhando pra Jessica Newman, e muita gente atrelou isso àquela abóbora que a gente teve na arte do Halloween, que a própria... Vocês sabem quem é essa abóbora, né? Deu pra entender quem que é. Não é o protótipo.
Não parece ser o protótipo. Ele não podia dizer quem é, mas Vocês vão ver também o só vídeo tem lá. um olho. Isso dá a entender, na verdade, que quem estava observando a gente nas sombras realmente pode ser o catnap ou algum outro experimento, tá? Calma aí, gente. Não atrapalhem meu vídeo! Obrigado! Catnap porque ele observava a gente no capítulo 3 justamente com esses olhos e muita gente acredita que ele vai voltar. Mas não sabemos quem estava observando a Jessica Newman. Sabemos que o protótipo correu atrás dela, descobriu onde ela estava, tá? E mostrou somente um olho ali naquele momento. E a gente tem, na verdade, um diálogo muito assustador nesse momento do protótipo conversando com a Jessica Newman. A Jessica Newman, a todo momento, né, fica pedindo por Deus, fica pedindo desculpas, né? Quando o protótipo encontra ela e fala, boa noite, doutora Newman, né? Daquele jeito e tal. Então, e aí ele falava, calma, calma, doutora, enquanto ela tava, né, se desesperando porque sabia que ia morrer, ficava pedindo desculpa, I'm sorry, please e tudo mais. E aí o protótipo lança a frase, a gente tem que obedecer, não é isso? Dando a entender, né, aquela ironia de que eles precisavam obedecer sempre os cientistas e agora agora que ele estava no comando, ele dizia, a gente não tem que obedecer? Agora tem que obedecer, senhora Newman, então calma, né? Isso é engraçado, porque você é a segunda pessoa que eu encontro hoje, tá? Dando a entender que ele encontrou o Preston e encontrou a Jessica no mesmo dia. Por que isso é importante? Lá no final a gente tem aquela revolução, né, que mostrou uma Cat Bee. Essa Cat Bee que a gente viu, na verdade, ela está toda como um Frankenstein. Ela tem um braço que na verdade é uma perna de um Bron, o outro braço é um braço de um Bugbot e as pernas, ao que dá a entender, são do Bugs Bunny ou de outro experimento. Ou seja, ele juntou vários experimentos e criou esse Frankenstein muito, muito assustador da Cat Bee, que é o que dá a entender é o Preston, tá? Muita gente ficou na dúvida se é o Preston, se é a Jessica, ninguém sabe exatamente qual dos dois é, certamente é um dos dois, tá? Tem duas teorias, porque ele fala o seguinte, tá? Avançando um pouco pra frente, ele diz, eu tô tão feliz que você esteve lá quando eu precisei de você, Preston, disse o nome Preston, tá? Agora, eu também estarei aqui por você para sempre. Por isso que as pessoas estão entendendo, né, que ele colocou aquele Cat Bee ali em cima, né, e eu vou estar aqui para você para sempre significa eu te transformei em um experimento e agora eu vou estar aqui para você, beleza? O curioso é que, voltando à conversa que o 1006 teve com a Jessica Newman antes dela morrer, tá? Ele diz o seguinte, ele diz para Jessica, tirando você, Jessica, a outra pessoa que eu encontrei hoje foi o Preston, tá? E ele sempre foi bom comigo, diferente de você que sempre foi má comigo, você nunca foi muito boa comigo, né, Jessica Newman? E aqui a gente entende que, na verdade, a Jessica Newman teria morrido porque foi mal com o protótipo, enquanto o Preston foi bom com o próprio protótipo e teria sido transformado em um brinquedo, uma Cat Bee toda Frankensteinzada, esquisita, né? Dando a entender que isso aí é a segunda chance que o protótipo acredita que faz pelos outros, né? Eu tô te dando uma segunda chance, agora você faz parte disso tudo, e eu vou estar sempre aqui por você, vou te proteger, ou coisas desse tipo, tá? Então, realmente, um término bem complicado pro Preston e pra Jessica. Não ficou claro que o Preston virou a Cat Bee, eu acredito muito que ele tenha virado essa Cat Bee Frankenstein e a Jessica tenha morrido, né? Justamente por conta desses detalhes aqui. Acontece que esse não é o final, do RG ainda teve algumas coisas muito interessantes. Durante todo o percurso do vídeo, a gente encontra alguns segredos, e o primeiro desses segredos são essas imagens escritas que vocês estão vendo aí. A primeira a gente já tinha achado que era algo como você nunca deveria ter achado isso, né? You never shall find, não é, né? Você nunca vai encontrar ou nunca deveria ter encontrado. E as outras são mais interessantes, porque a primeira, ela diz, são palavras dos fracos, certo? Só que tem uma continuação, que é de um tipo que nós dois somos. São palavras de fracos, assim como nós dois somos. Como se estivesse falando, né? Tanto os experimentos quanto os humanos, eles têm fraquezas e coisas do tipo. Eu acho que é somente uma metáfora para dizer que todos ali são fracos, todos têm fraquezas, tá? E por último, a gente tem uma frase dizendo, nos vemos em breve. Só que tem 3 números embaixo dessa frase. Esses números, na verdade, eles se... 3, 15, 13. Não é a data de gameplay, mano. Do trailer de gameplay. Porque, se eu não me engano, foi lançado dia 10, dia 11... Eu não lembro agora. Papo reto, eu não lembro. Mas não bate. Dia 13 não lançou, porque dia 13 é o dia que eu tô gravando esse vídeo, pra lançar dia 17. Dia 15 passa perto. Vai ter vídeo dia 15, inclusive.
E 3 eu não consigo saber o que é. Repetem por todo o vídeo, todo. A gente vai ter o número 3, 4, 5, 8, 20, Eu acho que 18. vai juntar todos aqueles números, provavelmente está em ordem, pra nós juntar, pra ser um código, alguma coisa assim, uma senha. 8, 17, tem vários números Talvez durante pro próximo todo o ARG. cenário, né? Durante todo esse vídeo. Demorou muito pra gente descobrir que tipo de código seria esse aí, mas usando um decodificador especial, a gente chega em uma frase, End of Hope. Só que Hope escrito com R, tá? E não com H, que significaria algo fim da esperança, né? Só que com R é esquisito, porque rope com R é corda. Mas enfim, foi uma brincadeira que eles fizeram, tá? E End of Hope é um site, tá? Eles conseguiram descobrir um site ali dentro que tem uma contagem regressiva e escrito Thanks for playing, obrigado por jogar. Dando a entender que sim, esse foi o último RG que a gente teve de Pop Playtime como um todo, tá? Não vamos ter mais Pop Playtime 5 no RG, acabou por aqui. E essa contagem regressiva provavelmente é pro trailer de gameplay que a gente vai ter acesso. Caraca, mano. Os caras são bons no que fazem, tá? Simplesmente absolute cinema. Daqui a uma semana, especificamente no dia 11, né, numa quarta-feira, afinal é isso que o computador termina. Então ainda vamos ter um trailer de gameplay antes do lançamento, e isso aí é muito importante, a gente já havia teorizado isso, e temos a revelação de que o protótipo transformava alguns funcionários, pelo jeito só aqueles que ele achava digno, né, como Preston, em experimentos, e ele fazia isso muito rápido. Será que o protagonista foi digno? Ele é um experimento transformado pelo 1006? Ou se não, algumas partes não faz sentido, né? Mas ele for transformado em experimento? Não faz sentido porque a própria Delight fala que já viu a gente, ela conhece a gente. Ela pergunta como a gente está vivo. Então, se nós somos humanos, nós trabalhamos na fábrica. Então, essa teoria aí, que nós somos experimentos, cai por terra. Tá? A gente sabe que ele faz experimentos, a gente viu isso nos últimos trailers, mas ele parece fazer esses experimentos muito rápido. E toda essa temática de Frankenstein é justamente porque ele vai juntando peças de vários experimentos para montar um só. E isso é uma coisa que a gente já tinha visto, né? Já teorizava que o corpo dele seria esse amálgama, mas pelo jeito baseados nos experimentos de outras pessoas e tudo mais, a gente vê aquele Brown cortado, né, com a perna jogada, e ele pega essa perna que a gente viu e transforma, né, naquela Catsby que pelo jeito é o Preston, tá super assustado olhando para os lados, enquanto a Jessica teoricamente está caída no chão com a câmera dela morta. Como eu disse, não sabemos se o Preston foi transformado em Catsby ou a Jessica, o que dá a entender é que isso que eu falei para vocês, quem ajuda ele, quem é digno, vira experimento, como se fosse a segunda chance de vida que ele dá para as pessoas, enquanto quem não... Eu acho que a morte é mais aceitável do que se ser transformado em experimento. Porque além de você ser transformado no experimento, você é torturado. Entendeu? E se der errado, ó, procedimento você morre. Não é legal, quem é uma pessoa má vai acabar morrendo, tá? Então tem toda essa complexidade sobre o protótipo, essa questão dele ter um olho só, parece que realmente é isso, ele só tem um olho, por isso que fizeram a comparação com a abóbora, mas a verdade é que a gente tá chegando ao final, né, das ideias do que o protótipo ele quer dizer com salvação. Por que eu tô falando de salvação? O nome do vídeo, a fita restrita chama Salvação, Salvation, tá? Por isso que dá a entender de que na cabeça do protótipo, quem é salvo é transformado em experimento, é a segunda chance de vida. E ele teria feito isso com o Preston porque ele é amigo dele, sempre tratou ele muito bem, enquanto os outros são mortos, né? O que dá a entender que realmente pode ser que a gente tenha vários e vários funcionários que ele considerou bons aí, quem sabe a Stella Graber, ou o próprio Preston, né, que a gente vai ver eles no capítulo 5. Será que esse Preston como Catsby vai estar no capítulo 5? Isso foi há anos atrás, isso foi em 1995 essa fita se passa. Então o Preston pode até ter sido, algumas pessoas teorizam, embora eu não ache muito viável isso, aquela Catsby que a gente fez no capítulo 1. Na minha visão não é porque ela é toda Frankensteinizada, tá? Então eu acho que se a gente for encontrar Catsby Preston Willard, a gente vai encontrar no capítulo 5, nos laboratórios, vivendo há 10 anos lá, tá escondida do protótipo, porque ele deu uma segunda chance pro Preston viver como uma Catsby. Bizarro, o protótipo tá muito cabuloso, tá muito assustador, e eu gostei demais desse RG. Pena que é o final, mas semana que vem tem trailer, vou fazer uma live conferindo o trailer com a galera, se quiser aparecer, vai lá, vai ser na quarta-feira, não sei exatamente o horário, mas
já temos esse horário, inclusive, né? Eu devo começar um pouquinho antes, mas esse cronômetro que eles deram pra gente simboliza, ao muito meu ver, que vai ser o novo trailer, né? O trailer final de gameplay. O que vocês acharam disso aí? Eu vou fazer vídeos mais específicos sobre o PW, sobre essas fitas, e vou ver se eu consigo fazer um vídeo resumindo todo o RG para antes da gente começar o jogo como um todo, tá? Porque tem muita coisa que a gente tem que fazer e eu vou ver se algum roteirista me ajuda pra gente resumir isso tudo pra você ficar preparadíssimo pra Pop Playtime capítulo 5, tá? A pergunta que eu quero fazer é, você acha que aquela Catsby é o PW ou é a Jessica Newman? Você acha que... No meu ver, é sim o PW e a Jéssica morreu. O protótipo deu uma segunda chance, uma salvação pro PW, ou a salvação seria a morte pra Jessica Newman? Quem está dentro daquela Catsby? Diz aqui pra mim nos comentários que eu quero muito saber, beleza? Muito obrigado por ter me... Mano, simplesmente essa fita foi absolute cinema, mano. Papo reto, que incrível, mano. Incrível, esse capítulo tá muito insano. Nem começou e eu já nem quero jogar. Simplesmente o protótipo está avassalador. O cara tá insano pra esse capítulo 5, porque simplesmente o cara está mais forte do que ele estava antes. Agora sabemos de como é um pouco do corpo dele, tá ligado? Que sim, praticamente ele tem um olho, tá ligado? Mano, simplesmente que ARG é incrível, tá ligado? Mano, assustador demais, tá ligado? Ele pode até ter usado o Catnap pra vigiar a Jéssica pra onde ela estava indo, pra ser mais fácil pro protótipo. Pode ser isso também. E pra mim é o PW que é a Catsby, que ele transformou ele em experimento e matou a Jéssica, porque ela foi má com ele, tá ligado? Ele tá fazendo tudo isso porque ele sofreu no passado, todo mundo sabe disso. Todo mundo tá cansado que ele foi torturado, que ele foi usado para experimentos, para projetos, e hoje ele está se vingando de todos e de tudo que fez mal a ele. Simplesmente incrível. Dia 18, que na verdade esse vídeo vai ser lançado dia 17, mas vamos supor, amanhã teremos o capítulo 4, capítulo 5 de Pop Playtime, tá ligado? Recomendo vocês se inscrever no canal do Terrorizando, pra quem é fã mesmo de Pop Playtime, vai lá no canal dele. O Core também é muito bom, eu recomendo você, tá ligado? Ir lá também. Vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição pra você curtir, tá ligado? Pra você dar uma olhada na íntegra, tá ligado? Não sei se você vai querer ver só o vídeo dele, tá ligado? Mas pode fazer isso à vontade. Já que você viu o trailer que você mandou pra mim no direct, é isso. E se inscreva no meu canal rumo a 500 inscritos. Estamos quase batendo essa marca, tá ligado? 4 anos de canal, queria agradecer a todos. Por isso, então é isso. Deixa o like, se inscreva-se e até o próximo vídeo, que é a tier list em dia 19, então fica ligados. E é isso. Até o próximo vídeo.